Olá pessoal, quinto e último bloco da aula de hoje. Vamos lá, controle de constitucionalidade. Agora eu vou falar do objeto da ADPF. Lembrando que o parâmetro da ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, não cabe utilizar todos os parâmetros, todas as partes da Constituição, mas apenas aquilo que seja preceito fundamental. Cuidado, que quem vai dizer o que é ou não é o STF. Agora, artigo 1º ao 5º, aquilo que é tido como cláusula pétrea, princípios estruturantes ali da Constituição, a gente já tem uma certa segurança jurídica a respeito. E aí, professor, o que é que pode ser impugnado pela ADPF? E aí, pessoal, o artigo 1º não fala, na verdade, o artigo 1º da lei é quem vai dizer, porque a Constituição silenciou o que é objeto da ADPF. E aí, professor? Via de regra, meus amigos, o objetivo da ADPF é evitar ou então reparar lesão a preceito fundamental, resultado de ato do poder público. Olha a grande diferença aqui. Enquanto a ADI e a ADC só cabe para ato normativo e lei, aqui eu tenho para ato do poder público. Tá bom? E aí, a lei não, o artigo 1º da Lei 9982 não fala em lei, mas em qualquer ato do poder público. Parágrafo único. Caberá contra ato do poder público federal, estadual, ou municipal. Professor, ato normativo como uma lei é ato do poder público? É sim. Então, eu posso impugnar lei municipal perante a Constituição Federal de 1988? Pode, pessoal, por ADPF. Desde que fira um preceito fundamental, tá bom? Vamos lá. Inclusive, meus amigos, os atos anteriores à Constituição de 88, olha outra grande diferença aqui. Se na ADI e na ADC eu só posso julgar o que for contemporâneo ou posterior à Constituição de 88, na ADPF eu posso impugnar atos pretéritos. Mesmo, pessoal, se o ato já tiver sido revogado ou que tenha perdido sua eficácia. Tá bom? Por quê, professor? Porque, meus amigos, eu não estou mais falando de proteger a Constituição, mas de proteger o que é mais fundamental nessa Constituição. Entendem? Para frente. E aí, o que é que não pode ser impugnado por ADPF? Atos tipicamente regulamentares. Por quê, professor? Porque eu preciso de uma violação direta. Normas constitucionais originárias, por quê, professor? Porque o STF não está acima do nosso poder constituinte originário. Súmulas comuns ou vinculantes, por quê, professor? Porque eu tenho um caráter subsidiário para a ADPF e existe a reclamação constitucional perante o STF para impugnar a súmula vinculante. Proposta de emenda à Constituição, professor, porque a proposta de emenda ainda não é emenda, tá bom? Então, se ainda é um ato de informação, se ainda não produz efeitos, ou nunca produziu efeitos, então ainda não tem exigibilidade, portanto, não pode ser objeto de controle. Vetos do chefe do Poder Executivo. Por que não pode, professor? Isso aqui já foi julgado na ADPF 1 e na ADPF 73. Porque a maneira correta de se impugnar vetos do presidente da República é perante a atuação do Congresso Nacional, tá bom? A gente tem visto muito, né, nesse governo atual, o Congresso agir para derrubar vetos, o que era bem mais raro em governos anteriores. Decisões judiciais transitadas em julgado. Por quê, professor? Porque cabe ação rescisória. Que mais? Atos revogados, professor. Polêmica. Entre quem? Entre os ministros do próprio STF, não é só doutrinário, não. E aí, professor? Você não falou ali atrás que mesmo que já tenha sido revogado, pode ser. Pois é. Mesmo não colocando mais a supremacia da Constituição em risco, olha, o risco à Constituição, a força normativa da Constituição, o STF, então, corrijam aqui, da Constituição Federal, o STF entendeu na ADI 2228 que as ADPFs admitem a impugnação de atos revogados. Por quê, professor? Para dar o exemplo. Prevalece.
Não lembro exatamente quanto foi a votação aqui, mas ainda não tem nada em sentido contrário. Então, se ferir o preceito fundamental, mesmo que não produza mais efeitos, que em tese não coloca mais em risco, mas a simbologia de colocar em risco preceitos fundamentais autoriza que se maneje um ADPF. Professor, então a gente olhou da perspectiva material. Eu vi que ADI e ADC é só ato normativo. Vi que cabe ADPF também contra ato que não seja normativo, inclusive municipal, tá bom? A gente olhou ali um pouquinho da questão da localidade, mas a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Da perspectiva temporal, o que é que eu chamo a atenção de vocês? ADC, a norma objeto posterior à norma parâmetro. A norma objeto, a lei que está sendo impugnado, o ato normativo, tem que ser anterior à norma parâmetro, ou posterior. Não é momento em que a lei da Constituição foram feitas, mas em que a norma impugnada e a norma parâmetro foram feitas. Tá bom? Ficou claro não, professor? Não é o momento em que a lei e a Constituição, não é a lei de 2000 contra a Constituição de 88. Se é a lei de 2000 violando o artigo, sei lá, 270, que não existe, que foi colocado pela emenda constitucional de 2015, se a lei é 2010, então, meus amigos, eu não vou mais falar em controle de constitucionalidade por ADC. Eu tenho uma revogação, tá bom? O que mais, professor? Teoria de Kelsen. Só pode ser inconstitucional a norma que for posterior à norma constitucional. Peculiaridade, pessoal. Na ADC, a ADC ela não nasceu junto com a Constituição de 88, passou a existir só com a emenda constitucional número 3 de 1993. E aí, professor? Cabe ADC de norma anterior à ADC? Resposta: lá na ADC 01, cabe. Desde que o ato impugnado esteja contrariando um parâmetro anterior a ela. E não precisa olhar se é anterior ao ADPF, ou a ADC, tá bom? ADI, professor. De novo, da perspectiva temporal, só posso manejar ADI para a norma que for posterior à norma parâmetro. Mesma regra ali, então, da ADC. E a ADPF, professor, a norma objeto pode ser anterior ou posterior. Então, se eu quero questionar, sei lá, o Código de Processo Penal, quando ele permitia, por exemplo, a aplicação de penas depois de condenação em segunda instância, porque violaria um preceito fundamental da Constituição Federal no artigo 5º dos direitos e garantias individuais, de que não poderá ser preso, salvo após condenação transitada em julgado, eu poderia manejar, sim, um ADPF para esse tipo de controle de constitucionalidade, tá bom? Então, posso utilizar, mesmo que a norma seja anterior à Constituição. Além disso, pessoal, perspectiva espacial, olha aqui, ó, a ADC apenas ato normativo federal, ADC apenas lei federal. Ponto. Críticas se fazem, até porque se eu manejar um ADI perder, eu estou declarando o quê? A constitucionalidade. Mas se eu manejei uma ADI, eu posso questionar agora a lei estadual. E a DPF, professor? Estadual, distrital, federal. Ah, professor, e as distritais não estão aqui. Cabe ADC de norma distrital do Distrito Federal? Não. Cabe ADI? Cabe, desde que aquela norma seja de natureza estadual. Se aquela norma distrital tiver uma natureza municipal, então não cabe ADI, mas caberia a ADPF. Tá bom? Acho que a gente até falou naquela questão de somar os pedidos. Se precisaria entrar com várias ações, pode entrar, manejar uma ação só. Tá bom? Além disso, pessoal, a questão do amicus curiae. Lembra que eu falei para vocês que, via de regra, não é possível a existência de intervenção de terceiros, porque em tese não existem partes? Mas e aí, professor? Nós temos a situação do amicus curiae para a gente encerrar a aula de hoje. E aí, o que é amicus curiae, professor? Numa tradução literal, o amigo da corte. É alguém que vai trazer uma contribuição para a decisão sobre tema específico.
Em tese, o STF se reconhece, olha, eu até sei de direito constitucional, mas eu não sou obrigado a entender de clonagem humana, de uso de célula-tronco, de racismo, disso, de homofobia, que mais? De transgênico, de unidade de conservação. O STF entende de leis, de direito, de Constituição, mas tem temas que, para que ele possa decidir adequadamente, ele precisa ouvir especialistas. E, nesse sentido, se traz para o nosso ordenamento jurídico a figura do amicus curiae. E aí, professor, cabe o amicus curiae no controle objetivo, no controle concentrado abstrato? Meus amigos, a resposta hoje é que sim. No controle objetivo, pessoal, nós temos lá na lei 9868, a da ADI e da DC, no artigo 7º, parágrafo 2º, a previsão expressa para a ADI. Mas aí o STF coloca ali, analogicamente, para a ADC e para a ADPF também, tá bom? Para que isso, professor? Para pluralizar o debate, para enriquecer o que está se conversando sobre o tema. E no controle subjetivo, professor? No controle subjetivo era muito discutido até o novo Código de Processo Civil, lá de 2015, que traz no artigo 138 a possibilidade de se ouvir amicus curiae, mesmo no processo que existam partes. Tá bom? Qual é o papel do amicus curiae, professor? Segundo o nosso querido Fred Didier, é o de auxiliar o juízo. Mas a visão dele é minoritária e, segundo o STF, é uma intervenção de terceiros, e essa visão, inclusive, foi consolidada no nosso Código de Processo Civil de 2015, que traz o amicus curiae entre as intervenções de terceiro. E aí, professor, o que mais? Quando é que é admissível? Vai ser admissível seja quando houver um requerimento de um interessado ou quando houver um convite de ofício pelo próprio STF. Cuidado, porque o STF não está obrigado a aceitar o ingresso dos interessados. Tá bom? Então, sei lá, eu gosto de direito ambiental. Eu poderia me inscrever como um suposto amicus curiae numa causa que envolvesse direito ambiental. O STF poderia ver meu pleito, olha, mas tá bom, professor, eu gosto de você, isso é até legal, mas qual é a sua relevância nacional para me ajudar a discutir o tema? Você está aprendendo ainda, quem sabe um dia, né? Então, vamos deixar quieto. Além do mais, pessoal, existem requisitos de admissibilidade. Primeiro, a relevância da matéria. Se é uma matéria que não vai ter uma grande repercussão na sociedade e tal, melhor deixar quieto, não trazer, para não alongar demais o julgamento, para dar celeridade e eficiência. 2, que o amicus curiae ele goze de representatividade. Então, que seja uma pessoa de fato reconhecida pelos serviços prestados, que diante daquele tema seja uma autoridade. Tá bom? E 3, a pertinência temática. Então, que aquela pessoa atue naquele tema específico. Não é porque é um gênio da raça, como gostam de utilizar, ultimamente estão falando muito isso aí, que pode se manifestar da opinião de tudo. Não, tem que provar que ele entende daquele assunto. Além do mais, pessoal, dentro do CPC, também temos o mesmo requisito da relevância da matéria, da especificidade da demanda, mas ele não fala em representatividade do postulante, mas em repercussão social da controvérsia. Então, tem que ser uma matéria que não é só relevante, mas que vai trazer repercussão na sociedade. Não é só um tema muito importante, é um tema importante que a sociedade está observando. Tá bom? E a diferença, professor, entende-se que para o processo concentrado abstrato, eu utilizo os requisitos da Lei 9868. Tá bom? E os do subjetivo, eu aplico aquilo que está no CPC. Qual o papel, professor? Isso aí a gente já viu. Como é que o amicus curiae se manifesta? Via de regra com a entrega de memoriais. Em situações específicas, poderá ser permitido também a sustentação oral. Prazo, professor. Lá no recurso extraordinário 597.064, entende que o prazo para a intervenção do amicus curiae é até a liberação do feito para o julgamento em plenário.
Então, enquanto o relator ainda não entregou para o plenário para ser pautado, o amicus curiae poderá pleitear a sua intervenção. Ou até a apresentação em mesa, no caso de julgamento de medida cautelar. Enquanto o relator ainda não devolveu para a mesa antes de entregar para o plenário, mas ainda não se manifestou da liminar, o amicus curiae poderá também pleitear a participação. Excepcionalmente, em casos, de novo, olha, excepcionais, desculpem o pleonasmo, tendo em vista a importância da matéria e a representatividade do postulante, só que agora eu preciso de alguém ainda mais qualificado, ele poderá atuar depois que já foi para plenário, tá bom? E aí, pessoal, fica uma pequena tabela aí para vocês, peço que analisem. Na nossa live a gente pode abordar um pouco mais sobre o amicus curiae. Só para encerrar, exatamente, não se admite recurso do amicus curiae. Então, o amicus curiae, mesmo que seja vencida a sua opinião, ele não poderá recorrer porque ele não é parte.